Leara, participo do PET, o programa de extensão aqui da Unespar. O nosso é o ACE, né, que inclui administração, contabilidade e economia. Hoje a gente vai falar com a nossa maravilhosa diretora aqui do campus de Campo Mourão, Séries Ribas. Um prazer tê-la você aqui. E a gente gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, né, sua caminhada na área da docência e até chegar aqui na direção. Bom dia a todos e todas. Eu agradeço a Leara, os demais membros, né, do PET-AS pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. O Maravilhosa deixa por sua conta, tá? Enfim, da minha trajetória acadêmica. Bom, a minha trajetória acadêmica, ela começa em 1999. Eu cheguei no Paraná em janeiro de 1998, vindo do Rio Grande do Sul, e fui aprovada no curso de pedagogia aqui na antiga FECILCAM, né? Em 99 eu comecei então a cursar pedagogia. Eu colei grau em 2002, saí da FECILCAM e em 2013 eu voltei cursando psicopedagogia clínica institucional e em 2004 eu fui aprovada no mestrado em educação na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Uma experiência única e muito, muito importante na minha vida acadêmica. A minha área de formação é a área da educação especial, né? O meu mestrado foi na educação de surdos, e uma área que me trouxe um entendimento e uma compreensão dos sujeitos e da questão real da inclusão, do que é viver a inclusão e do que é ser uma pessoa com deficiência na nossa sociedade, né? E em 2006 eu entrei então na FECILCAM, no colegiado de pedagogia, como professora CRES, e em 2007 eu fiz o meu concurso e fui nomeada em setembro de 2007 como professora efetiva da FECILCAM, do colegiado de pedagogia. E hoje é a nossa diretora. Pois é, e hoje estou aqui na direção do campus. Em 2021, eu participei do pleito junto com o professor João Marcos, né? Nós formamos uma chapa, ele diretor e eu enquanto vice. E no final do ano passado, o professor João Marcos, então, foi convidado, como ele já estava no seu segundo mandato, no final do segundo mandato, que esse é o nosso último ano, seria o nosso último ano como diretor e vice, né? Uhum. Então, ele foi convidado para assumir a Pró-Reitoria de Administração e Finanças, a PRAF, e eu, como vice-diretora, assumi o cargo de direção do campus, não tendo vice, porque nós já cumprimos, né, 50% do nosso mandato. Uhum. Na verdade, até o final do ano passado, foi 75% desse mandato finalizado. Bacana. Então, o intuito da nossa conversa, né, é que você fale um pouquinho das políticas aqui, né, algumas ações desenvolvidas para os nossos alunos, né, por isso a importância de ser você a nossa primeira convidada. Tá, então, vamos falar um pouquinho das melhorias na universidade, né, quais foram as principais melhorias implementadas no campus de Campo Mourão nos últimos anos? Leara, assim, a universidade, nós ficamos muito tempo sem repasse de verbas no estadual, vivendo apenas com o orçamento que nós tínhamos, e digamos assim que um orçamento bastante apertado, bem estrangulado, que muitas vezes nós tínhamos dificuldade, inclusive, para pagar as nossas contas do dia a dia, que são as nossas contas de luz, as nossas contas de água, enfim, de manutenção predial e entre outras. Depois tivemos o período da pandemia. Na pandemia, foi assim, esse orçamento foi cortado para menos da metade ainda do que nós já tínhamos. Claro que nós não tínhamos aqui os alunos, nós não tínhamos os docentes, os terceirizados, né? Porque estávamos todos confinados nas nossas casas, nós não tínhamos como sair, como ter essa interação, né? Ter as nossas vidas de uma forma contemplada como tínhamos antes. Então, esse período da pandemia foi muito difícil, porque um prédio que, como o nosso aqui, por exemplo, eu vou tomar como referência a Unespar de Campo Mourão, né? Que é o espaço que eu convivo e que eu tenho um conhecimento amplo. A Unespar de Campo Mourão, então, nós temos aqui o prédio central, tirando o Campo Silvio Turci, tirando a moradia estudantil, o Cerrado,
O campus central, ele vai fazer 53 anos. Então, um prédio que já tem um certo tempo, ficar sem nenhum tipo de manutenção, por 2, 3 anos praticamente, que foi todo 2020, todo 2021 e o 22, que nós começamos a retornar, mas mesmo assim nós não tínhamos condições de ter uma manutenção efetiva e tudo mais. Então, nós ficamos com várias questões pendentes que tinham que ser resolvidas, questões emergenciais, e aí o que a universidade fez? A universidade começou, então, junto ao governo do estado, buscar repasse de recursos para essas manutenções que se tornaram extremamente emergenciais, né? Eu estou sendo, assim, redundante, mas elas foram extremamente emergenciais, porque nós tínhamos dificuldades céleres que precisavam ser resolvidas, e como a questão da nossa rede elétrica, por exemplo, né? Nós estávamos correndo o risco de termos aí problemas gravíssimos de curtos-circuitos, de tomadas que estavam estourando, de aparelhos que estavam queimando, porque a nossa rede elétrica não suportava mais. Então, isso foi uma questão sine qua non para que a gente pudesse dar andamento em qualquer outra questão. A questão da acessibilidade é lei, a gente precisa adaptar as nossas estruturas, os nossos prédios, à questão da acessibilidade. A gente não pode falar de acessibilidade se eu não dou minimamente condições para que os nossos docentes e discentes tenham realmente acesso à nossa instituição, aos nossos espaços físicos, né? Então, por exemplo, hoje, se eu recebo no campus um cadeirante, né, que nós já tivemos, inclusive, cadeirantes, a direção, obviamente, e quem trabalha no setor, e se esse cadeirante precisar de alguma coisa, nós descemos, porque ele não tem como subir. Então, agora nós teremos um elevador, né, aqui no prédio administrativo e com outros acessos, para que as pessoas que tenham dificuldade de locomoção, alguma coisa afim, possa ter acesso realmente a toda a questão de estrutura da universidade, né? E assim, isso é só um pequeno exemplo que eu estou mencionando aqui. A gente tem várias outras questões que estão sendo aí administradas com relação a isso. Então, eu acredito, a melhoria, ela passa a ser visualizada, assim, esse ano com mais evidência, mas nos outros anos, a gente, né, já tentou resolver algumas coisas que eram problemas que nós precisávamos tentar minimizar esses impactos que a pandemia nos deixou para os nossos estudantes na própria estrutura da universidade. Hoje, no campus central, nós não temos mais espaço para absolutamente nada. Eu não tenho mais sala disponível, eu estou com o curso de Engenharia de Produção Agroindustrial tendo 2 salas que são utilizadas ali no Colégio Estadual, né, para poder alocar as 2 turmas do noturno. Então, assim, realmente, o nosso espaço no campus central, ele já está esgotado, né, e agora, então, a gente tem a perspectiva de nos direcionarmos para o campus Silvio Turci, deslocarmos para lá, com a finalização do segundo bloco, a construção do trevo, né, que já está sendo isso verificado também. Estamos nessa busca constante, a reitoria da universidade, a professora Salete, né, Machado Cirino, nossa reitora, com o nosso vice-reitor, o professor Carlos Molena, nessas tratativas com o DENIT em Curitiba, para que a gente possa, né, deslocar, porque nós não temos acesso ao trevo, os ônibus não têm acesso ao Silvio Turci se não tivermos um trevo lá para isso. Daí não pode os alunos irem para lá, né? É perigoso, envolve questões de segurança e envolve questões legais também, né? Os próprios ônibus, as empresas precisam legalmente de um trevo para fazer o contorno, para daí acessar o campus Silvio Turci. Então, isso já está sendo aí buscado. Tem 10 anos já que nós estamos nessa luta, né? E agora a gente está intensificando isso para ver se realmente a gente consegue resolver. Bacana. E então, quais esses seriam um dos desafios que precisa ser superado para a gente poder oferecer melhor qualidade para os nossos alunos, né? Deixa eu ver aqui. Agora vamos falar um pouquinho dos projetos voltados para os alunos. Quais projetos a Unespar ela desenvolve atualmente para os alunos no âmbito de ensino, pesquisa e extensão? Aqui a gente entra, né? Conversa, já vou adiantar. Bom, eu já ia dizer, né? O PET-ACE, o PET-AME, o da pedagogia hospitalar também tem ainda, que é da pedagogia
Nós tínhamos, perdão, da pedagogia hospitalar, que era um projeto coordenado pela professora Sandra, e nós temos um outro projeto também da geografia, que são de professores do Colegiado de Geografia, professor Mauro, professor Jefferson, de recuperação de nascentes, inclusive um projeto premiado no estado todo, né? Já é um projeto bastante consolidado. Nós temos o projeto do laboratório do professor Mauro, que está envolvendo aí grupos de pesquisa, envolvendo os nossos alunos. Nós temos a questão da IC, da iniciação científica, que é voltada para esse início, né, de processo de pesquisa dos nossos estudantes. Tem bolsas, tem alguns que não têm bolsas, mas são todos iniciação científica, contemplados. Nós, assim, eu não posso nominar todos, porque dentro da extensão e da pesquisa, nós temos aí mais de 170, 180 projetos somando tudo, né? É um quantitativo bastante relevante, mas hoje a gente tem também a curricularização da extensão, que está em todos os cursos, nos PPCs de todos os cursos, e isso ele gera um retorno para a sociedade, né? Porque os nossos alunos estão na comunidade, tanto local quanto regional, muitas vezes desenvolvendo esses projetos de extensão vinculados às suas disciplinas. E isso é uma forma de levar para a comunidade aquilo que a universidade está fazendo. Porque a universidade, de certa forma, a gente perde o nosso objetivo, o nosso sentido, quando a gente não retorna para a sociedade aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pesquisa, que extensão, que tipo de extensão é essa, que não beneficia a comunidade dessa universidade onde ela está inserida, né? Então, Campo Mourão aqui, basicamente, a gente, assim, minimamente, é Campo Mourão e Concã, que os nossos alunos são da região da Concã e de Campo Mourão. É claro que isso não significa que não podemos ir além, né? Nós vamos além disso, né? Nós temos alunos nossos hoje de cursos de matemática, enfim, que estão na Petrobras, né? No Rio de Janeiro, em plataformas, né? Exatamente. Isso para nós é um orgulho muito grande, né? Então, eu estou aqui só citando um exemplo de que a universidade, a Unespar, ela está para além da nossa comunidade, né, local e regional. A universidade, ela ela abrange aí muitas localidades e espaços importantes para nós. Eu costumo dizer que há 53 anos, a Unespar, que agora, antes, né, Facilcan, Fecilcan e agora Unespar, ela coloca no mercado e no mundo do trabalho profissionais que ajudaram a desenvolver tanto o Campo Mourão quanto a comunidade regional, né? Então a gente não pode perder isso o foco disso. Nós somos uma universidade que promoveu e promove esse desenvolvimento há 53 anos. E isso para nós é de extrema relevância. A gente também tem alguns projetos para além, né, que não envolve só os alunos da Unespar, mas alguém de fora que queira fazer uma pós-graduação aqui. Sim. Poderia falar um pouquinho? Nós temos 5 cursos de mestrado e o nosso curso de doutorado, que inclusive a aula inaugural vai ser agora no dia 10 de abril, né, que é do Prof. História, é o primeiro doutorado da universidade. Depois nós temos o PPG-SED, depois nós temos o PRPGEM, e fora o PPG-HP, que é o de História Pública, né? E nós temos o Profei também. Então, que é um programa interinstitucional e voltado para as questões mais da questão da inclusão mesmo. Esses programas são todos reconhecidos pela CAPES-CNPq, com bolsa da CAPES-CNPq, da Fundação Araucária, e um diferencial que a universidade tem, que a Unespar tem. Nós temos, cada programa tem uma bolsa que é da Unespar. A Unespar dá uma bolsa de mestrado, né, e agora provavelmente a bolsa também no programa de doutorado, para os nossos estudantes que procuram para fazer as seleções. Então, isso é um diferencial que a universidade tem, muitas não têm essa modalidade. Então, são mestrados que estão consolidados já, inclusive 2 deles já estão no processo
para o projeto de doutorado, né? Então, eu acredito que muito em breve nós tenhamos mais um doutorado nosso aqui da universidade e no nosso campus, o que nos orgulha muito e nos demanda muito também, porque quando você tem programas de excelência, programas reconhecidos, programas que possuem bolsa, programas com uma procura grande, como é o caso do PPG-SED, do PRPGEM, né, e de História Pública, nós precisamos entender que a gestão, ela precisa dar condições para que esses programas realmente aconteçam, mantenham a sua qualidade, né? E isso não é uma questão fácil para a gestão. Por exemplo, no nosso caso aqui, a limitação de espaço que nós temos. E aí isso nos preocupa bastante, no sentido de que a gente tem que rever isso. Por isso a preocupação de terminarmos o trevo e finalizarmos a obra do Silvio Turci, para que a gente possa deslocar para o campus algumas atividades que são desenvolvidas aqui, inclusive cursos que já manifestaram a vontade de ir para o campus Silvio Turci, para que a gente possa ampliar as questões administrativas nesse campus. Bacana, legal. Que políticas de permanência estudantil, né? A gente sabe que muitos alunos eles enfrentam dificuldades para permanecer na universidade, tanto de locomoção, de moradia, para se estabelecer aqui, porque como você disse, a Unespar ela abarca outras regiões, né? É para o Brasil, não é no Paraná, mas pessoas de fora, São Paulo, vem de todos os lugares, pelo né? SISU, né? Pelo SISU. Como que tá essas questões, assim, a Unespar está desenvolvendo programas para ter essa acolhida, para que eles permaneçam, até os próprios alunos que já estão aqui, existe alguma questão que faz com que eles se sintam pertencentes e queiram permanecer aqui? Temos. A Unespar ela ampliou muito esses processos de permanência, porque a nossa preocupação hoje realmente é ingresso e permanência, né? Então a gente procura dar uma especial atenção a essa questão da permanência para que os nossos alunos entrem na universidade e fiquem nela, né? E nós sabemos que o nosso aluno é um aluno trabalhador, é um aluno que trabalha durante toda a semana, todo dia, vem para a universidade, muitas vezes ele sai direto do seu emprego, vem de ônibus, vem da região, né, quando vem da região, ele vem muitas vezes sem se alimentar, né, e fica até às 23 horas, depois ele precisa retornar para sua casa. Então, o que a universidade tem? Nós temos hoje, no nosso campus, e eu vou daí falar especificamente do que nós temos aqui, a gente tem 10 bolsas permanência, tá? 12 bolsas de auxílio alimentação, as 10 bolsas de permanência são no valor de R$500, os 12 auxílio alimentação que nós temos são R$250 cada um, isso num período para 8 meses. Né? Depois a gente abre um novo edital, há uma nova classificação, e assim a gente vai tentando atender realmente esses alunos que estão entrando, esses alunos que estão já nesse processo, enfim. Nós temos também 45 bolsas que são de um programa que é desenvolvido pelo Fundo Paraná, que é do programa Estudante Empreendedor. E esse programa, então, ele também abre, agora foi feita uma nova abertura de edital do Estudante Empreendedor, né? Temos também 40 refeições que são subsidiadas todos os dias pelo nosso campus, tá? Nós tivemos que alugar um apartamento aqui para receber, principalmente os alunos, os estudantes de pós-graduação. Nós temos estudantes vindos da África, né? De outras localidades do Brasil, né, e também do estado. Então, a gente locou um apartamento até que a moradia estudantil fique pronta. Porque a moradia estudantil, ela terá 12 vagas para alunos de graduação, que vierem de fora, e nós teremos 8 vagas para alunos de pós-graduação, que são esses alunos, porque a universidade ela entrou num processo de internacionalização, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Né? Mas a pós-graduação, isso se efetiva com uma maior rapidez, né?
Então, a gente está recebendo esses alunos que são de outros países e a gente precisa, sim, acomodá-los. Então, nós, por enquanto, alugamos um apartamento até que a moradia seja finalizada. E nós temos também um outro programa que é o empréstimo de celulares, para aqueles alunos que têm muita dificuldade, que não conseguem ter um aparelho que dê conta de auxiliar no processo da pesquisa deles, da extensão, acompanhar minimamente algumas questões que hoje alguns cursos e algumas disciplinas já são colocados de uma forma mais tecnológica e por meio de internet e tudo mais, e até para esses alunos também terem acesso às nossas redes sociais, Instagram, Facebook, né, e tudo mais, que acompanhem o que acontece na universidade e possam ter acesso à página da Unespar. E os nossos estudantes precisam compreender. É fundamental que eles tenham acesso à página da universidade, que eles acessem essa página pelo menos uma vez por dia. Porque lá nessa página da Unespar você vai encontrar tudo que está acontecendo na universidade, tanto no campus de Camorão quanto nos demais campos. E isso é informação essencial para que os nossos alunos tenham conhecimento do que está acontecendo. Tem muita divulgação, né? Tanto nas páginas sociais quanto no site, só que questões de editais é tudo por lá, né? Sim, sim. A gente tem bastante demanda e tem bastante informação que o aluno pode compreender o que está acontecendo, ter acesso aos editais, ter acesso às informações, o que está acontecendo na questão do ensino, pesquisa, extensão. A gente tem o Manual do Estudante, que está na página da Pró-Reitoria de Políticas Estudantis e Direitos Humanos. Então, assim, são N informações que a gente sabe que não tem como o nosso estudante gravar tudo, memorizar tudo, não é esse o intuito, mas ele vê o que interessa a ele naquele âmbito ali e que ele selecione, né? E principalmente os editais. Muitos dos nossos alunos que não acessam as páginas ficam à mercê dessas informações e muitas vezes eles precisam, né, poderiam ter participado dos editais e não participam pela falta de... exatamente. Lá tem também questão de biblioteca, né? Como acessar. Biblioteca. Wi-Fi da faculdade, tudo por lá, né? Sim, horários de funcionamento. Então, você entra ali, eu sou do campus de Camorão, entra no campus lá, Campo Mourão, vai ter todas as informações que ele precisa. Os projetos, né? Se alguém se interessar e quiser se aprofundar. A própria graduação, né? Tem dúvida onde vai trabalhar, porque... Pelo menos no nosso curso de economia, tem lá uma parte que fala como que o economista vai trabalhar lá fora, porque muitas vezes o aluno tem dúvida, né? O que eu vou fazer depois que eu vou me formar? Lá tem bastante coisa. Tem toda a informação, várias dos nossos cursos também tem páginas no Instagram, já tem links ali que podem ser acessados, né? E as informações específicas dos cursos, por exemplo, o projeto de vocês tem né, no Instagram, tem. Então, assim, isso é muito importante, porque isso dá visibilidade para o que a gente oferta, para o que está acontecendo no nosso curso, as ações que estão acontecendo, e divulga ao mesmo tempo a universidade, né? Porque a gente precisa que isso seja compartilhado, seja acessado para divulgar a Unespar. Esses projetos é para a gente adquirir conhecimento, mas é para a comunidade acadêmica, a comunidade externa, envolve todo um... Exatamente. Sim. Agora vamos falar um pouquinho de futuro. Perspectivas para o futuro. Quais são as principais metas e planos para o futuro do campus de Campo Mourão, aqui da Unespar? Olha, a gente eu vou falar para o ano de 2025, porque a minha gestão finaliza em 31/12 deste ano 2025. Nós teremos eleição do campus este ano, né? Então, eu vou falar nesse que estamos vivendo aqui. Os principais objetivos é a finalização dessas obras que nós estamos tendo aí, estão em andamento no campus, que é aqui neste campus central, a gente tem 3 obras: acessibilidade, o SPDA, que é a instalação de um para-raio, e toda a reestruturação da nossa rede elétrica, né? Essa nossa rede elétrica, ela vai permitir que a gente consiga instalar ar-condicionado em todas as salas. Nós já estamos aí entrando em processos de licitação e tudo mais, para adquirir uma parte desses aparelhos já, para que a gente deixe isso instalado, né? A finalização do
Campo Central, perdão, do bloco do Campo Silvio Turci, que é o bloco de trás. Nós já temos um bloco lá na frente, então esse bloco de trás a gente vai começar com a construção ali, organização de um paisagismo na frente, o acesso pelo trevo, né? Porque a finalização do bloco que está sendo concluído, ela vai nos permitir deslocar algumas questões, né, cursos, alguns setores que nós temos aqui para o campus de lá e permitir que a gente reorganize algumas estruturas que nós estamos precisando aqui no campus central e colocar em funcionamento, né, realmente ocupar o campus Silvio Turci e desenvolver ações importantes para os nossos cursos, ampliar os laboratórios, né, ampliar as salas de videoconferência, ampliar esse acesso a laboratórios tecnológicos mesmo, com impressoras 3D, com óculos virtuais, né, mais computadores. Agora nós iremos iniciar provavelmente a licitação do CECIT, né, que é o primeiro centro de ciência, inovação e tecnologia para a formação docente, que é naquele bloco da frente, que já está concluído. O CECIT vai ficar instalado ali. Você participou, né, dessa... Na verdade, é um projeto meu, que daí foi aprovado aqui no campus, pela reitoria e contemplado com a contratação pela SET, né, pela Secretaria de Ensino Superior, né, do Paraná. Então, esse projeto já começa a licitação em seguida e a gente tem que dar andamento a isso, né? É algo novo, é algo que eu acredito que vai trazer benefícios muito importantes para o campus e para os nossos cursos e com relação à questão de região mesmo também. Então, assim, a gente tem essas perspectivas que estão colocadas, o final da moradia estudantil, o término da reforma da moradia estudantil, isso vai ampliar também a permanência, né, dos nossos estudantes na universidade, né, e dar condições mínimas para que esses estudantes consigam permanecer conosco. A gente tem aí, na perspectiva, a implantação de novos cursos, um deles é o curso de agronomia, né? Então a gente ainda, esse curso já foi aprovado em todas as instâncias da universidade, hoje ele está na SET, e aí a gente está com a questão legal mesmo de contratação, de implementação dele mesmo, né? Concurso para professores, vagas para esses estudantes, né? E a ampliação dele, que é um curso que iniciaria lá também no Campus Silvio Turci, né? Então, assim, a universidade, a tendência é só crescer, né? E a gente fica muito satisfeito com isso, porque é um trabalho de muitos anos, não é um trabalho somente da minha gestão, da gestão do professor João Marcos, das gestões anteriores, é um trabalho que é feito em conjunto, e o que eu gosto muito na administração da professora Salete é que ela dá igual atenção a todos os campi, né? A professora Salete, ela não importa questões políticas, enfim, a professora Salete, ela olha para a universidade como um todo, né? E isso é muito importante numa gestão, que a gente fala assim, olha, não fazer gestão de balcão, né? A gente tem que fazer gestão para todos e todas. E isso precisa ser levar isso com uma seriedade muito grande. Porque tem pessoas que gostam da gente, que não gostam da gente, mas se gostam ou se não gostam, isso não pode importar. O que importa, o foco é a universidade, é o crescimento da Unespar, é o crescimento dos campi, realmente acessar mais pessoas, exatamente, que a gente consiga colocar a universidade acima de qualquer questão. E isso um gestor jamais pode perder o foco disso, né? Isso tem que ser uma condição ímpar para a gestão. Para ela se perpetuar. Exatamente, tempo, né? exatamente. Para atingir os nossos filhos, né? Os nossos netinhos. Assim, levar até a comunidade em que esses campos estão inseridos, como eu falei para você no início, realmente esse desenvolvimento, o retorno, porque nós somos uma universidade pública.
E a universidade pública, ela tem um dever para com a comunidade em que ela está inserida. De dar essa devolutiva. Né? Exatamente. Então seria isso, a gente te agradece, foi muito bom conversar com você, muito obrigada por todas as pontuações. Nós do Pet Ace pedimos que vocês nos sigam na nossa rede social, que é o Pet Ace _Unespar. Fica lá, a gente tem muitas ações também, a gente já conversou com empreendedores aqui da cidade, a gente vai fazer uma oficina semana que vem sobre HP, para você que é aluno de economia, administração e contabilidade que não se inscreveu, dá uma olhadinha lá no na nossa página, que lá tá tudo certinho, as vagas que ainda tem, se tem, né? É isso, muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço, Liara, a toda a equipe do Pet Ace, aos professores que estão envolvidos nesse projeto maravilhoso, vocês, estudantes, que são, como diz a professora Selma Garrido Pimenta, o nosso redutivo pedagógico, vocês são a razão de nós estarmos aqui trabalhando e tentando e lutando cada vez mais pela continuidade, pela ampliação da universidade pública, da educação pública como um todo. Então, isso nos deixa, ver um projeto como esse nos deixa muito, muito felizes, assim, muito satisfeito mesmo, né? Então, eu que agradeço e a gente está aqui à disposição, estou à disposição para o que vocês precisarem. Me perdoe se eu esqueci alguma coisa, são muitas informações, né, ao mesmo tempo, mas eu fico muito feliz. Você foi minha aluna, sim, né? E isso me deixa muito... eu não gosto muito dessa palavra gratificante, mas isso me deixa realmente, assim, eu estou cumprindo a minha missão enquanto educadora, porque eu estou diretora, mas o que realmente me deixa orgulhosa no meu currículo é de ser pedagoga, alfabetizadora, uma profissional da educação especial.